Boa tarde, pessoal, mais um vídeo do canal Porco Raiz, sejam todos muito bem-vindos para a gente falar um pouquinho do jogo de ontem, o retorno do Palmeiras no Paulistão, primeiro jogo do Campeonato Paulista, e vamos comentar um pouquinho sobre o que nós achamos desse início do Verdão na temporada 2025. Não perde nada, fica com a gente, tem bastante informação além da nossa análise. Bora pro vídeo. Antes da gente começar a falar do jogo propriamente dito, há de se ressaltar que a gente enfrenta uma Portuguesa que é uma SAF, que está começando os seus trabalhos, né? Está se reinventando neste momento contra um trabalho muito mais longevo do Abel Ferreira, que é um trabalho de 4 anos, sem contar em todo o poderio financeiro que o Palmeiras tem, né, contra uma Portuguesa que está começando agora a se reformular nessa SAF que foi recém-criada. Então, é importante ressaltar que hoje, dito isso, hoje a Portuguesa não é um time para bater de frente com o Palmeiras. Isso eu estou falando do Palmeiras titular, de fato, time completinho, bonitinho. Mas foi um jogo bem interessante e vale a pena a gente pontuar algumas coisas. Bom, nós temos um 2-0 para o Palmeiras, né? Dois gols do Maurício. Maurício, um cara que, sinceramente, é uma oxigenação para o elenco do Palmeiras, tá? É um cara que veio bem cotado, que obviamente não teve as oportunidades devidas no time titular, assim como o Rômulo, idem, também veio muito bem cotado e não teve as oportunidades devidas no time de titular de 2024, sendo que o Maurício teve um pouco mais de oportunidade do que o Rômulo. Mas vamos falar um pouquinho do Maurício. Eu sinto que é um atleta que pode ser muito mais bem aproveitado do que de fato está sendo. É um cara que tem faro de gol, sabe jogar bola e conhece o caminho, sabe o que tem que fazer com a bola, né? Fez isso no jogo de ontem. Uma jogada onde ele retoma a bola no meio de campo e consegue invadir a área, né, na diagonal, e sabe aonde enfiar a bola, né, no contrapé do goleiro. Então faz um bonito gol, o primeiro gol. E o segundo gol, que é de uma jogada ensaiada proveniente de escanteio, ele estava muito bem posicionado conforme o ensaio daquela jogada. Mas não é só estar bem posicionado, é dominar, girar o corpo e saber bater certo. Porque por mais que você ensaie uma jogada, coisas diferentes poderão acontecer de fato na hora do jogo. E acontecem. E aí cabe a você, que está no meio da brincadeira, conseguir desempenhar com 100% de eficiência o seu papel. E ele fez assim. E o Palmeiras começou fazendo a sua lição de casa direitinho, né? Que ele abafa, linhas lá em cima, marcando, abafando o adversário, e assim fez contra a Portuguesa. E o que eu gostei do começo do jogo foi que o jogo estava fluindo mais para o lado esquerdo, onde estava o Rômulo. Rômulo, que eu gostaria muito de comentar sobre ele. Eu fico pensando assim, ontem todo mundo viu, o Rômulo entrou nervoso, né? Sem sequência, começando um campeonato, e ele estava lá começando já como titular. Então você imagina como está a cabeça do jogador nesse momento, já entrando em campo, vestindo essa camisa, que é uma camisa extremamente pesada, né? Difícil de vestir, para um cara que passou um ano inteiro praticamente não sendo utilizado, né? Então imagina como estava o mental do Rômulo naquele momento. Mas o que eu vi do Rômulo foi de um cara que sabe jogar bola, tá? E aí eu fico imaginando assim, um cara desse, com sequência, um cara desse motivado, um cara desse seguro de si, imagina o que ele não vai fazer e o quanto ele não vai ajudar o Palmeiras, hein, torcedores? Imagina isso. Eu acho que é um cara que sabe muito bem o que tem que fazer com a bola. Claro, não é um Estevão da vida, não é um craque que vai ser vendido por 60 milhões de euros, não é. Mas é um cara muito promissor. E que, se eu fosse treinador do Palmeiras, apostaria e investiria dando sequência para esse menino. Porque ele sabe sim jogar bola e fez por merecer no jogo de ontem. Ontem ele estava preso, amarrado, nervoso. Mesmo assim deu bons passes, né? Contribuiu e ajudou o Palmeiras. Mas se ele estiver soltinho e confiante, vai dar bom.
Depois de alguns minutos, né, depois de 20, 25 minutos, 30 minutos, aí o jogo já começou a cair para a direita e cai no pé do Estevão, aí o Estevão destrói, né? O que esse menino faz com a bola é algo surreal, é um cara que tem milhões de recursos, né? Ele dribla para a direita, ele dribla para a esquerda, ele domina de costa, de frente, de cabeça, de peito, de ombro, o cara faz o que quer com a bola, né? Uma facilidade inata que o menino tem, então assim, craque de bola, é pena que vai nos deixar. Né? Por isso que eu falei do Rômulo, que é um cara que pode nos ajudar sem corrermos o risco dele nos deixar. Não vai nos deixar em circunstâncias semelhantes a de um Estevão, por exemplo. Né? Então aí o jogo cai para a direita, aí o Palmeiras começa a bater, mas a Portuguesa estava muito bem montada, sabia muito bem o que tinha que fazer, é um time que tem uma base de treinamento muito sólida, muito boa, mesmo estando num começo de trabalho. Então tivemos dificuldade sim. E uma outra coisa também que eu queria comentar sobre o time de ontem, que entrou em campo, é sobre os meninos da base, né? A gente vê um Thales que começou como titular, mas não apareceu. A gente vê como sentiu, né? Como sente a camisa do time profissional, né? Um moleque que voa na base, não entrou bem. O Luigi também já entrou mais no finalzinho, né? Mas também não conseguiu mostrar muita coisa. O Alan, mesma coisa. O Benedetti, que achei que estava mais ambientado, mas também é zagueiro, também a gente não sente tanto, né? Se ele não aparecer muito, acho que vocês me entendem. Então, assim, achei que os meninos da base, né, deram uma sentida bem legal e não demonstraram o que fazem na copinha. Né? Mas eu acho que essa rotatividade, essa circulação de jogadores que o Abel fez é bem interessante, né? Bem interessante. Então o Palmeiras merecidamente faz 2-0, traz os 3 pontos, começamos bem o Campeonato Paulista. Falando agora um pouquinho da Copinha, teve um problema, né? Nós temos agora amanhã, pelo menos está marcado o jogo contra o Audax, né? Que passou diante do Atlético, mas o Atlético colocou uma reclamação de que um dos jogos, não, me desculpem, que o gol que os desclassificou da Copinha foi de mão, e de fato foi. Eu não tenho as imagens aqui, de repente pode até ter direito autoral, não conseguiria subir. Mas o gol foi feito de mão, né? Agora vamos ver se vai dar em alguma coisa e o que vai ser feito diante desse gol de mão. Eu, particularmente, acho que não vai dar em nada. Coloca nos comentários o que você acha, se vai dar alguma coisa. E o Rony, hein, pessoal? Teve, só pelo fato do Rony não ter sido inscrito no jogo de ontem, aliás, não só ele, vários jogadores não foram inscritos, porque tem essa rotatividade, né? Essa circulação de jogadores que o Abel está fazendo. Mas no caso do Rony, como ele não foi inscrito, já inventaram a história que ele estava em casa, que ele estava se preparando material para se despedir do Palmeiras, e na verdade não é nada disso, né? Como as pessoas têm uma imaginação tão fértil, né? Já imaginam N coisas, já falaram que o cara estava em Miami. Olha, é complicado. Na verdade, o Rony no próximo jogo agora sábado provavelmente vai participar do jogo, é o que tudo indica. Então, pessoal, menos imaginação e mais informação, que é muito mais legal, né? O Rony continua conosco aí, não tem nada ainda de novidade para o Rony se retirar do Palmeiras. E eu prometi para mim mesmo que eu iria finalizar todos os meus vídeos agora com essa pergunta: e cadê o Andreas Pereira? Cadê o Andreas Pereira? Que muitos vieram aqui, né? Me massacraram quando eu cravei que ele não viria. Eu pergunto para vocês que me massacraram: cadê o Andreas Pereira? Aliás, eu acho que nesse momento, não vou falar ainda, eu ainda vou esperar mais um pouco e a gente vai gravar ainda um vídeo falando sobre isso. Vou ficando por aqui, um grande abraço, avante palestra.